Olá e bem-vindos a mais um One on One in the Barn. A gente tem o prazer e a honra de receber um personagem do mercado de fintech, um empreendedor que foi um dos precursores dessa indústria no Brasil e que tem uma história de sucesso, uma história muito legal para dividir aqui com a gente. É certamente o Wisconsinite mais empreendedor do Brasil, né? Ele é formado em economia, é o sócio fundador da Guia Bolso, e hoje vai dividir aqui parte da história dele, contar muito dos por dentro de ser um empreendedor. Então, Beli, muito obrigado pela tua presença aqui. E se você quiser já se apresentar e contar um pouquinho da tua história, começando desde onde você quiser, e depois contando um pouquinho da história e trajetória do Guia Bolso. Legal. Prazer estar aqui. Eu vou contar rapidamente do início, porque senão eu sempre conto um pouco a história do Guia Bolsa, aí sempre volto e pergunto como você começou em Wisconsin e terminou no Brasil, né? Então, assim, só rapidamente, eu me formei em economia, como você comentou, mas acabei estudando um ano no Chile, na faculdade, e antes disso eu vim passar 2 meses aqui no Brasil com 20 anos, mochileiro, conhecendo. Eu curti demais, né? Foi uma experiência incrível, arranhando um portunhol. Viajei de Porto Alegre até Salvador, tudo por ônibus na época. Então, conheci, né, de cima para baixo. E aí cheguei no Chile achando que deveria ser parecido e não era nada parecido. Aí eu falei, nossa, eu preciso achar uma forma de voltar para o Brasil. Então, aí foquei em aprender também português. Meu primeiro emprego em consultoria de corporate finance. Comecei em Chicago, mas acabei vindo para cá com 24 anos para abrir o escritório aqui em São Paulo. Então, foi uma experiência muito legal, assim, conhecer essa parte da cultura também de negócios aqui, curti bastante. Aí o Lula saiu eleito e, né, o mercado global ficou com medo de que poderia acontecer. Então, a empresa resolveu sair do Brasil e acabei passando alguns anos na Europa. E aí fiz MBA em Wharton e vim para cá 2007 pela McKinsey, e curiosamente, meu primeiro dia aqui no escritório de São Paulo, entrei junto com meu sócio hoje, Thiago. Então, a gente se conheceu, nosso primeiro dia de ambos na McKinsey aqui, chegamos a trabalhar em alguns projetos juntos naquela época, tanto em finanças quanto em outras indústrias, e a gente teve uma dinâmica muito legal de trabalho e também viramos amigos. E a gente sempre pensou, cara, tem que fazer alguma coisa junto algum dia, beleza, ficou nessa. Aí, depois de 2 anos na McKinsey, eu estava, né, querendo sair, fazer alguma coisa bem diferente, tinha algumas propostas na mesa e resolvi fazer algo totalmente o extremo oposto da McKinsey. Eu estava num projeto no Rio, ficando no Sofitel, lá no Apoador, e fui me mudar para o outro lado da cidade e morar na Rocinha por 3 meses. Então, acabei ficando lá, estruturando uma ONG que eu tinha conhecido lá, morando no meio do morro mesmo, uma experiência incrível, né, que mostra muito mais como é o Brasil, de certa forma, de muitas pessoas. Realmente me deu uma chance de também esfriar um pouco a cabeça para pensar bem, e acabei aí, naquele momento, entrando no mundo de startups. Então, aceitei o convite de um amigo meu de me juntar com ele para fundar uma startup. Eu tinha trabalhado muito em finanças, mas não conheci nada do vocabulário de startup, tudo um pouquinho diferente. Mas curti bastante, né? Foi uma experiência bem legal com um amigo meu, então a gente teve uma dinâmica legal. Acabou não escalando o suficiente para justificar a gente, o time todo, ficar ali, então acabei saindo depois de um ano e entrando no Groupon aqui no Brasil. Então entrei bem no início, naquela loucura de compras coletivas, e ficou assim muito evidente naquela época, 2011, que realmente e-commerce estava virando uma coisa massificada. Então tinha, de fato, né, milhões de pessoas tendo acesso à internet, banda larga, com mobile, tendo cartão de crédito, comprando online, essa febre nas redes sociais, boca a boca. Então, o Groupon, na época, foi a empresa que mais rápido tinha crescido no mundo e também no Brasil. Então, foi uma loucura de poucas pessoas a 700 funcionários em menos de um ano, numa época que não tinha muito funding, não tinha esse histórico de e-commerce mais massificada. Mas, ao mesmo tempo, entrou muito dinheiro, né, na indústria de e-commerce. Tinha o Rocket, que estava copiando todos os modelos, jogando dinheiro forte em marketing.
E naquela época, depois do IPO do Groupon, começar a conversar de novo com o Thiago, meu sócio hoje, sobre criar uma empresa, e a gente resolveu sair um pouco dessa, né, para nós era uma bolha um pouco de e-commerce, lá em 2012, e fomos para algo bem mais difícil, bem menos óbvio, que achamos também que a Rocket não ia conseguir copiar tão fácil, que foi entrar na indústria de serviços financeiros. E na época, 2012, não existia o termo fintech sequer, então a gente começou a colocar financial technology em, entre aspas, fintech, para explicar para as pessoas o que era, que a gente tinha visto lá nos Estados Unidos. Mas muito, assim, a gente começou com alguns temas, algumas premissas para o negócio, né? Então, o primeiro era que queríamos resolver um problema muito real, então a gente identificou a dificuldade dos brasileiros em lidar com o dinheiro, entender suas finanças, acessar bons produtos financeiros, numa indústria grande, né, e lucrativa, que claramente a indústria bancária é demais no Brasil. E outra questão era algo resolvido com tecnologia, com algum diferencial que fosse difícil depois de replicar, e finalmente que tivesse um impacto social, né, que era importante para nós dois. Então, daí que nasceu o Guia Bolso, e talvez só um ponto para fundadores assistindo, que estão no início da jornada. Uma coisa muito legal que fizemos com o Thiago no início foi sentar e falar bem, assim, bem claramente o que cada um queria, o que era o estilo de trabalho, o que seria um resultado bom para cada um, o que faria continuar ou eventualmente desistir. Inclusive, combinamos de sempre investirmos juntos em investimentos anjos ao longo assim, dessa jornada inteira. Então, agora, 10 anos depois, ou investimos juntos ou não investimos em oportunidade de startup, que foi uma forma de ter meio que um duplo filtro, mas também alinhar muito bem os nossos interesses também como sócios. Então, acho que cria uma fundação muito forte para evitar conflitos ou né, de certa forma, estar desalinhado desde o início. Né? Isso foi uma coisa fundamental. Acho que o que vamos entrar um pouco é discutir as altas e baixas, né, de quase 10 anos empreendendo numa startup. E realmente essa parte né, uma governança com o time fundador é muito importante. Então, vou parar por aqui, né, chegar até no início, mas depois eu posso entrar um pouco mais nos highlights aí. Boa, não, muito interessante. Vamos falar mais sobre isso, sim. Eu acho que é difícil tocar uma empresa, é difícil liderar a gente, né, e motivar, mas também é difícil manter relações societárias. Então, é muito interessante o que você falou de terem colocado os objetivos pessoais de cada um e até onde a corda vai para um e para o outro. Acho que isso evita muitos problemas futuros. Bem interessante, né? Agora, fazendo um paralelo um pouco mais com o nosso mercado aqui na Barna, a gente é 100% voltado hoje para soluções de Green Tech, né, em 5 verticais específicas. A gente sente que o mercado para Green Tech está pujante, né? A gente vê uma tendência de crescimento gigantesca, mas em muitos subsetores ou soluções que a gente olha, ele é um mercado, assim, comparado com o Fintech, por exemplo, hoje é um mercado muito mais incipiente e muito mais cru, né? Que a gente não vê isso com maus olhos, vê isso de uma forma interessante. E você, há 10 anos atrás, talvez estivesse um pouco nesse mesmo momento, né? Ou seja, o mercado de fintech no Brasil mal existia, como você mesmo falou, vocês tiveram quase que cunhar o nome, né? Como, assim, estando nessa posição, né, há 10 anos atrás, como foi isso para você, né, de ser precursor? Que dicas que você tem para o empreendedor que está nessa fase hoje, né? Eu acho que assim, tem algumas coisas, né? Na época ainda se acreditava que a vantagem realmente determinante seria a rede de agências dos grandes bancos, então ainda era um ativo que eles tinham. Então, quando até falamos com investidores, particularmente locais, eram muito céticos sobre a capacidade de uma empresa, uma fintech, conseguir ter um impacto, conseguir criar uma escala. Até assim, a primeira versão do produto que lançamos foi versão web, né, de PC. Não tinha ainda nem essa coisa de app sendo tão evidente. Então, de fato, eu acho que a parte de via PC e tudo mais limitava bastante quanto, né, podia crescer uma solução desse tipo. Então, era bem ponto de virada, né? Então, acho que a questão da tecnologia, a virada para mobile, né, abriu muito esse mercado. Até depois
as greves dos bancários e tudo mais, evidentemente, ajudou também a empurrar as pessoas mais para o digital. Então, acho que entender se está nesse tipping point ou não, ou qual o tipping point da indústria, por exemplo, de green tech, né? E tinha uma lacuna regulatória também. Então, isso era outra coisa que tivemos que lidar. Tinha dúvidas de quem era o dado bancário, se pertencia ao banco ou ao consumidor. Isso não estava, né, não tinha LGPD, não tinha nenhuma regulamentação nesse sentido. Tinha dúvida se podia emprestar totalmente online, sem uma assinatura física no papel. Então, assim, tinha uma série até, tipo, coisas dessas, mas regulamentação de correspondente bancário, que é a figura que fazemos hoje, tem uma regra que tem que ter o nome claramente, né, no pescoço e tudo mais. A gente fala, cara, se é um site, como fica essa questão? Não sei. Então, assim, a gente teve que acho que operar muito, se tentando convencer as pessoas. Muito investidor não quis, por causa de ser mais uma área cinzenta. Alguns quiseram, então acho que, né, você tem que fazer um convencimento talvez mais difícil, mas conseguindo, a vantagem é que não vai ter milhões de concorrentes, né? Como é uma coisa mais, assim, menos claro, que não tem N, né? Até a gente fala muito no nosso primeiro deck, tentando montar o slide, quais foram os grandes exits de fintech no Brasil. Era tipo GetNet, assim, tipo, não tinha nada, né? Um exit incrível teria sido 100 milhões de dólares, assim, um sonho, né? Ninguém falava de unicórnio, de 1 bilhão no Brasil. Então, assim, eu acho que, de certa forma, esse é o desafio, né? Convencer, achar investidores que têm essa mentalidade, que entendem da indústria, entendem que, cara, achando um product market fit numa indústria gigante, pode vir um negócio grande, apesar de não ter tido tanto, né, exemplo antes. E para nós, de certa forma, o tipping point, até assim, no business, assim, bem cedo, até meio que ajuste de caminho e tipping point, sem isso, talvez a gente não tivesse nem sobrevivido, né, esse início. Acho que foi que no início não tinha como acessar as contas bancárias, não tinha tecnologia no Brasil, não tinha nenhum fornecedor disso. Foi um modelo que vimos lá fora, em vários países, mas que aqui se achava que era impossível. Então, começamos como consultor financeiro, perguntando para as pessoas online quanto ganhava, quanto gastava e tudo mais. E as pessoas não sabem informar, não sabem os números corretos. Era muito garbage in, garbage out. Então, uma recomendação em cima de uns números errados. Então, aí a gente decidiu apostar toda a empresa, basicamente, em tentar conseguir essa tecnologia de puxar dado da conta bancária para realmente ter os dados mais fidedignos e conseguimos mostrar numa POC que era possível. E outro foi essa questão de lançarmos em PC com meta de chegar a 50 mil usuários até o fim do ano para mostrar que tinha um product market fit. Tínhamos a 10 mil usuários depois de 4 meses, tínhamos uma festa no escritório, projetamos que podíamos chegar até o fim do ano a 50 mil. E aí, em julho de 2014, lançamos o app só de iPhone, e em 2 semanas batemos 50 mil usuários de iPhone. Tínhamos a ser o mais baixado do App Store. E aí a gente virou empresa de app, né? Então, até congelamos o web e foi realmente um momento de mudança total. Estava surgindo no Nubank naquela época também. E foi bem, assim, acho que esse tipping point para a indústria, né? Então, falo com alguns amigos que estão mais de green tech e eles estão vendo, vai mudar essa regra e com isso vai abrir, né? Mas se o investidor não entende, é muito difícil, né? Então, achar investidores mais especializados que já viram isso acontecer em outros mercados ajuda muito, né? Legal, boa. Ou seja, educar, né, investidor, também está disposto a testar algumas coisas, porque as respostas não são tão claras e evidentes, né? Até chegar de fato ao produto que caiba melhor para a demanda existente, né? Legal. Queria tocar um pouco naquilo que a gente começou a falar, né? De o lado menos glamouroso de ser empreendedor, né? O lado talvez que pouca gente veja, né? Mas que no fundo é o que ocupa 95% do seu dia a dia, né? A vida real do empreendedor, né? Do dia a dia e talvez focar um pouco aqui nos momentos difíceis, né? Que também é uma coisa que acho que não se comenta muito e obviamente ninguém gosta de falar muito, mas são muitos os momentos difíceis de um empreendedor, né? Ao longo dessa jornada e em cima dessa pergunta
ou seja, comentar um pouco desses momentos difíceis, né? Quais foram os principais para vocês e como que vocês encontraram saída, mas talvez mais importante até dividir um pouco a parte aqui do psicológico do empreendedor, do CEO, de quem está liderando, né? Como fica o psicológico quando, por diversas vezes, você tenta fazer alguma coisa, você tem que mostrar liderança, as pessoas estão dependendo de você e querendo que você mostre, né, os KPIs, os accomplishments e tudo isso. E muitas vezes, como empreendedor, a gente não consegue. E acho que quem mais sofre com isso é o próprio CEO, o próprio líder, né? Então, assim, contar um pouco também como que isso afeta o psicológico, né? Como que em momentos como esse você conseguiu lidar e se você veio aprendendo ao longo do tempo que conseguir dominar essa parte psicológica é fundamental para um empreendedor ou não, né? Então, a pergunta é meio longa, mas tá feita aí. Ah, legal, beleza. Eu acho que assim, no início ninguém sabia muito naquela época, nem esse direito o que estava fazendo. Então, cada etapa tinha que falar com os amigos, tentar descobrir juntos, até como abrir conta bancária aqui, uma série de dificuldades, não tinha muita informação, nada digital. Passei, né, horas, assim, dias no cartório, né, autenticando documentos. Então, acho que ali era muito esse descobrimento, eu tinha ainda, né, aquela coisa de, poxa, estamos empreendendo, que legal, começamos na minha casa, e todo dia, né, com o time pequeno indo para lá. Eu acho que a primeira vez que caiu forte a ficha de, nossa, esse tipo, nível de responsabilidade foi, tínhamos fechado a Série A, mas não íamos poder receber o dinheiro até conseguir abrir a conta bancária americana, estamos nesse processo de KYC, né, os caras pediram mais documentos para abrir, e finalmente abriu a conta e o investidor Kazek mandou o dinheiro, e aí eu tive que trazer para pagar a folha. Só que caiu bem assim no corte de carnaval. Então começou o carnaval e não deu tempo o dinheiro estava preso no espaço ali do câmbio. E eu falei para o meu sócio, cara, temos que resgatar investimento pessoal para pagar a folha da galera para poderem ir para o carnaval, porque não vai chegar a tempo aqui. Então, aí caiu um pouco essa ficha de responsabilidade para os salários e as pessoas não tinham ideia, se para eles já receberam normalmente, tudo jóia, captamos uma rodada, estamos voando. Isso aí eu e o Thiago sabemos que com o PN que passamos naquele momento, né? E eu acho que isso é muito comum, essa euforia de fechamos o term sheet, e depois né, a pachata de diligência, de abertura, de conta bancária, de estrutura lá fora, depois a euforia de o investidor mandou dinheiro, pô, não chega no Brasil a tempo. Então, acho que essa montanha-russa é bem comum, né? Uma das questões, acho que né, você tem que ter mentalidade de vendedor como né, fundador, acho que é importante, você tem que vender um sonho tanto para né, os investidores, mas também para novas contratações, para mídia, para parceiro. Então, tem que ter um pouco dessa questão, assim, às vezes, até quando está bem difícil, tem que saber botar uma cara né, assim, de confiança e saber ainda vender. Também o time sempre pede muita transparência, querem saber o que está acontecendo, mas quando você conta um pouco demais, você vê que não muito, não? Então, achar essa linha entre transparência, mas também não expor tanto as pessoas a essa coisa de montanha-russa um pouco do dia a dia. Eu acho que aí, para mim, teve uma questão assim de quando eu começava a apertar muito, você está no fundraising, recebendo muito não, né? Porque para fundraising você recebe muito mais não do que o seeds, e para de malhar, para de fazer a rotina e tudo mais, você acaba tendo uma adrenalina muito forte, mas a adrenalina só de estresse, né? Então, uma adrenalina, de certa forma, negativa, né? Então, acho que com o tempo eu tentei controlar um pouco mais para não deixar de malhar, não deixar de fazer um pouco a rotina, apesar do estresse, para equilibrar um pouco, ter uma adrenalina positiva de vez em quando. Eu acho que o outro que foi esse poderoso mais recente eu acho que a gente estava já 9 anos e meio com o Guia Bolso, né? Então, acaba sendo difícil separar né, a empresa, o Guia Bolso, do empreendedor, né? Então, até lembro me perguntaram, cara, o que você quer para o futuro? Eu falei, não, quero que Guia Bolso faça isso, aquilo, com Open Banking e tal.
E aí fala, não, o que que você quer? Você, pessoa física, o que que você quer? Eu falei, não, eu quero contratar um head de finanças muito bom. Então, eu era incapaz de pensar em nada que não fosse relacionado com a empresa, né? Então, acho que isso é importante também. Obviamente, você tem que ter resiliência, tem que vestir a camisa, tem que ser muito responsável com a sua empresa, mas tem que saber que você não é a empresa, né? Se alguém pede demissão, não necessariamente reflete diretamente em você, porque senão você sofre demais com as coisas que são normais, né? Até essa questão de contratação e pessoas saindo. No início, a gente batalhava sempre para tentar tirar de indústria tradicional, né? Então, as pessoas, para que deveria sair do banco? Por que sair da consultoria? Muito arriscado. E agora é tipo, cara, tem uma outra startup que acabou de levantar mais, outra startup aqui, outra startup aqui. Então, você está tentando convencer por que deveria ficar contigo, apesar de que tem uma outra startup ali. Então, acho que é duro, né, essa questão. Assim, você tem que realmente saber a sua missão, saber o que você quer, né, e ser consistente e saber que nem todos você vai acertar, mas acho que é essa trajetória, né? Se você subir mais do que descer, nunca vai ser linear, mas você vai subir no final, né? Então, acho que tem que saber, não é aquela coisa de glamourosa de só ficar no foguete aí o tempo inteiro, né? Pô, muito bom, cara. Putz, você falou coisas aí que tenho certeza que os empreendedores passam, essa parte de contratação, né? Ainda mais quando o mercado está competitivo e quando você não consegue reter, a culpa é sua no final, mas não é, né? Então é muito, cara, muito realmente bem interessante. O que você teria feito de diferente, Ben, assim, olhando para trás, né? E ser profeta do passado é a coisa mais fácil do mundo, né? Não tem muito valor, mas acho que tem os lessons learned, né? Então, assim, olhando para trás, né? Agora vocês são uma empresa que foram adquiridas pelo PicPay, vocês estão em outro estágio, né? Mas agora você consegue olhar para trás e falar um pouco, poxa, o que eu teria feito melhor ou diferente? Então, o que você consegue pensar assim de bate-pronto? Eu acho que a gente conseguia ver muito benchmark lá fora que estava funcionando e isso ajudou muito a começar a traçar um caminho. Então, a primeira versão do app eu fiz com Photoshop, assim, em cima de apps americanos, pegando pedaços e aí falei, desenvolvi isso, vamos lançar e acabou funcionando, né, por um tempo. Mas eu acho que a gente podia ter focado antes em monetização, então a gente de certa forma teve sorte, mas ao mesmo tempo depois é difícil quando você consegue levantar várias rodadas sem focar ainda em receita, que a gente tinha muito claro o que seria o modelo de receita, mas acho que não tínhamos visto quão difícil seria montar um marketplace de serviços financeiros, meio que né, inspirado no Credit Karma, alguns outros modelos, que lá já tinha né, o ecossistema digital, já tinha seu ecossistema que você podia vender um lead online para um Amex, para um JP Morgan, e eles compravam. Aqui não tinha nada disso, até a parte né, regulamentória, a parte jurídica, né, o mercado em si de pagar por geração de novos clientes, não tinha. Então, acho que esse processo acabou demorando mais do que a gente tinha previsto. Então, isso é uma coisa que né, hoje sempre é né, o outro lado é melhor, né? No início, legal, vamos levantar dinheiro, que legal que não tem que buscar receita ainda. Agora eu falo, cara, eu procuraria receita desde o início para não ficar refém dos investidores. Então, sempre, depende muito do cenário, do momento, do mercado. Mas, assim, é bom achar um equilíbrio e também que as pessoas sabem que startup é legal, tem um propósito, mas tem que ser um negócio, também tem que ganhar dinheiro, tem que virar, né, chegar no break-even. Eu acho que foi uma coisa que nem todo mundo tinha caído a ficha. Então, quando a gente virou forte para agora buscar receita, nem todo mundo estava preparado para isso. Eu acho que a outra questão é só, né, mais recentemente o mercado ficou muito cheio de dinheiro, né? O mercado B2C, quando você olha os preços para comprar né, usuários ou clientes no Google, no Facebook, o preço só sobe, 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 e os bancos também estão investindo forte online, startups com muito dinheiro, então acho difícil competir nesse mercado com um modelo que depende de marketing pago, né? Então, também eu acho que a gente estava com uma atração muito boa inicial no B2B, então eu teria apostado talvez até um pouco antes
no modelo de pegar toda a tecnologia de Open Banking, basicamente, e oferecer para os players do mercado que estão muito bem financiados, né? Que foi realmente um mercado que acho que vai ainda crescer bem aqui no Brasil. Ah, legal, poxa, obrigado, bem interessante, cara. E agora você está fechando um ciclo, né, Berno? Você já 9 anos empreendendo, quase 10, e vocês foram recentemente adquiridos pela PicPay. Imagino que teve uma loucura aí de imersão, de fusão, de junção, né? Acho que a minha pergunta é mais relacionada a quando que você achou que era o momento certo, né? Assim, como foi esse processo de M&A com a PicPay? Quando que vocês, como sócios, falaram, não, acho que agora realmente é a hora de vender e vamos procurar esse caminho? Isso é bem interessante, porque acho que realmente tem um lado que é momento de mercado e tudo mais, mas tem um lado realmente que é o momento dos fundadores e tudo mais. Durante os anos, tivemos alguns approaches de players estratégicos querendo investir ou até querendo falar de M&A, mas para nós sempre era importante essa coisa de manter a independência, um ecossistema independente, com recomendações mais objetivas, sem estar, né, eventualmente preso com um player só. Então, ao longo do tempo, a gente prefere sempre captar com fundos de venture capital e não ir com estratégicos. Mas agora é um pouco esse momento que tanto dinheiro no mercado, tanto player crescendo muito, muito M&A, Open Banking abrindo, né, acho que um novo leque de oportunidades que vimos que seria melhor se juntar a uma plataforma já grande para aplicar a tecnologia com muito mais impacto. Então, de certa forma, né, a PicPay tem 55 milhões de usuários, a gente tinha um 10% disso mais ou menos, então, se juntar uma plataforma bem maior na virada de Open Banking, vimos que tinha muita sinergia que fazia sentido, né, para eles, para nós, e essa questão de não deixar passar essa janela de Open Banking, estando independente, estando menor. Então, acho que essa é uma questão. Eu acho que um aprendizado que tivemos até ao longo desse tempo, né, que não tinha muito M&A, então não estava tão claro. Acho que hoje em dia está rolando mais M&A. Mas duas coisas. O player estratégico sempre vai tender a demorar mais. Então, várias vezes estávamos falando com o player estratégico que estava demorando e aí fomos mais rápido com o venture capital, captamos a rodada e continuamos. Então, acho que se você quiser começar a abrir conversas com a M&A, tem que começar antes, que vão demorar mais, geralmente, para o processo. E outra muitos dos players, quando começamos a discutir sinergias, possíveis combinações, investimentos estratégicos, muitos dos players que estavam na mesa eram parceiros nossos já de antes, né? Então, players que já nos conheciam, já tinham visto as sinergias que estavam sendo geradas só com relação comercial. Então, acho que esse é um lado importante. Você não pode meio que focar só na sua empresa por 5 anos, depois querer no dia seguinte sair e vender, né? Eu acho que não vai funcionar. Tem que criar os relacionamentos, tem que saber quem são os concorrentes, falar com eles. E especialmente, né, acho que outras fintechs, outros players no seu mercado, eu brinco, né? Se seu maior concorrente é outra fintech, provavelmente o mercado é pequeno demais e nenhum dos dois vai dar certo. Então, eu prefiro enxergar né, outros empreendedores como aliados e não como concorrentes, né? Concorrente é o player, é o incumbente. Né? Perfeito, perfeito. Boa. Ben, já vou começar a te agradecer, apesar de ter assim, aqui o último ponto. Muito legal esse papo aberto, importante, né? Acho que é esclarecedor para muita gente, soothing para muitos outros empreendedores, certamente, né? De escutar o que muita gente passa, certamente, mas não se discute, né? Acho que você foi super real e verdadeiro, e isso acho que acaba ajudando muita gente. Então, cara, muito obrigado por isso, né? Mas minha última pergunta aqui é só com relação aqui, quais os planos do Guia Bolso aqui para frente e os seus, né? No Guia Bolso e pessoais. Legal, legal. Eu acho que assim, tem um lado, né, a integração das empresas, garantir que os times entram bem na combinação Guia Bolso PicPay, que tem sido o grande foco agora. O outro, provavelmente para minha esposa, que gostaria de passar mais tempo em casa, assim, eu estou no home office aqui, mas uma casinha ao lado, então tem que ir na casa principal estar com os filhos um pouco mais. Os últimos meses foram bem intensos, então acho que tenho esse compromisso um pouco com a família. Mas a outra coisa, eu tenho investido muito tempo com mentoria, com investimento ágil, via Endeavor, via
um pouco o meu network e até percebi momentos difíceis para nós, para a empresa, fazer mentoria para os startups que estão mais no início, só tem, teoricamente, o upside, ainda não passaram por todos os perrengues. É legal também para mim, né? Porque você consegue, né, viver um pouco a trajetória de outros. É uma coisa que vou continuar fazendo e até tem uma ideia aí, não vou talvez executar ainda, mas de tentar resolver alguns dos problemas que eu senti ao longo do caminho, né? Alguns dos problemas de infraestrutura, de setup, de startups para facilitar para os fundadores. Então, talvez tenha notícias lá na frente de alguma coisa. Mas, cara, Ben, queria de novo te agradecer muito, de verdade. Foi um bate-papo muito legal, cara. Obrigado pela tua disponibilidade. Parabéns pela tua trajetória, que você consiga ter mais sucesso ainda no futuro. E, cara, que a gente possa ter conversas assim, abertas e francas, que ajudam muitas pessoas. Então, muito obrigado, cara, pela tua presença de novo. E não sei se você quer deixar. Bom, as pessoas te têm no LinkedIn, você é uma pessoa bastante acessível, então acho que todo mundo consegue te acessar de uma forma ou de outra. Então, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pela parceria aqui. Acho que é importante o ecossistema fazer esse tipo de conversa e ter esse tipo de material disponível, né? Então, bem legal. Parabéns. Valeu, obrigado, velho.